Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja mais do que abundante na tua vida e no teu coração. Que alegria é poder estar fazendo para você esse vídeo aí, você que está nos acompanhando pelo Facebook, até porque eu entendo que este é um meio, um veículo, onde a palavra do Senhor ela pode tocar o teu coração, ela pode te abençoar e pode ser propagada. E é com muita alegria que nós estamos aqui na igreja, aqui no nosso gabinete, na Igreja Águas do Trono, na direção do Espírito, para liberar algo da parte do Senhor para o teu coração. Amém? Eu queria que você acompanhasse comigo. Está escrito aqui em 1 Coríntios, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 4, preste atenção, porque estão dizendo, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Glória a Deus por essa palavra. Mas, queridos, uma das coisas que tem me preocupado é porque quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui a primeira carta aos Coríntios, ele começa a tratar de uma circunstância, de uma situação que tem existido também hoje nas igrejas e no coração de muitas pessoas. Ele estava tratando de um aspecto de competição, de partidarismo, onde homens de Deus plantaram uma semente do reino ali no coração de vidas de pessoas como Paulo e como Apolo, mas estava existindo ali no coração das pessoas um sentimento de competição. Cada um que quisesse exaltar um ao outro, ali tomando partido daquilo que eles eram. Eu tenho certeza que talvez nem no coração daqueles homens havia isso. É tanto que Paulo os repreende ali naquele momento, não aceitando aquela condição, chamando os crentes ali de Coríntios, de carnais, porque eles não estavam agindo pelo Espírito. E muitas vezes dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos corações, nós temos agido com um sentimento de competição. Isso tem sido extremamente destrutivo na nossa vida, na nossa alma. Até porque o próprio Jesus ele declarou que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E se nós entendemos que servimos ao mesmo Deus, ao mesmo general, então até a placa, o nome daquilo que nós colocamos é a etnia. Mas o Senhor é o mesmo Deus sobre tudo e sobre todos. Eu entendo que homens e mulheres Deus tem levantado na nação brasileira, pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que pregam, líderes de igrejas, e Deus tem usado com muita graça. Antes abrisse uma igreja todos os dias. Precisamos nos alegrar com o crescimento de outras igrejas, de outros pastores, entendendo que é Deus quem dá o crescimento, mas muitas vezes o que há no coração das pessoas é um sentimento de competição. Se alguém aparece mais do que eu, então eu vou armar um jeito ou uma maneira, talvez por um sentimento de inveja não ali reconhecido, para tentar destruir a pessoa, para tentar ofuscar aquela pessoa. E nós sabemos que isso é diabólico, isso é carnal, e precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha tratar isso no nosso coração. Porque em primeiro lugar o partidarismo ele gera a divisão de ali duas visões, pessoas com visões diferentes. E embora hajam contextos doutrinários diferenciados, precisamos entender que nós estamos ali comprando a causa do mesmo Deus. Estamos ali para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. E é Ele quem fará o mais, porque a nós cabe pregarmos a palavra. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então precisamos entender que é Deus quem dá o crescimento. Se alguém está caminhando de uma maneira aos nossos olhos certa ou errada, não cabe a nós julgar. Nós não somos juízes. Muitas e muitas vezes dentro das igrejas existem ali ministérios onde existe uma competição, quem canta mais, quem toca mais, quem prega mais, e isso é extremamente diabólico, porque tudo aquilo que nós venhamos a fazer tem que ser para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória daquele que nos chamou. E nós vemos hoje um exército chamado igreja, que está se autodestruindo, e os maiores perseguidores hoje de líderes não são pessoas que vêm do mundo, mas infelizmente são pessoas que se levantam dentro do próprio reino. Isso tem que acabar. Nós como profetas de Deus precisamos mais do que pregarmos o amor, vivermos o amor, pregarmos a unidade e vivemos essa unidade. Até porque Jesus ele fala
lá em João capítulo 17, quando ele ora pelos seus discípulos ali: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. E esse entendimento precisa estar no nosso coração, porque só assim, disse Jesus, o mundo verá a tua glória. Então, em primeiro lugar, o partidarismo ele gera divisão. Em segundo lugar, ele gera intriga e confusão. Começa a existir como que um duelo, uma luta, uma comparação, uma competição. Quem é maior? Havia isso no coração dos discípulos. Quem era o maior? E Jesus os repreendeu dizendo: olha, aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Precisamos aprender a termos o caráter do Senhor Jesus. Entendemos que se precisamos de exaltação, Ele nos exaltará. Exaltará aquele que se humilha. Ele ergue o abatido do pó e o faz assentar em meio aos príncipes. Você precisa entender que se nós temos algum dom, se algo flui através de nós, se nós pregamos, cantamos, ministramos, dançamos, tudo aquilo que nós venhamos a fazer é para a glória de Deus, e é Ele que nos capacita para isso. Porque se não for a capacitação do Senhor, aquele que canta bem desafina, aquele que toca bem erra notas, aquele que prega como se desse um branco e ele não tivesse a mesma desenvoltura que ele sempre teve. Então precisamos depender inteiramente do Senhor. Cultos que hoje estão lotados, amanhã eles podem não estar, e a essência daquilo que nós temos dentro de nós precisa permanecer. Precisamos entender que temos um chamado, e o nosso chamado é viver aquilo que está na palavra de Deus, é cumprirmos o que Deus determinou para a nossa vida, caminharmos em amor, caminharmos em unidade e nos alegrarmos com aquilo que Deus tem feito na vida do meu irmão. Em terceiro lugar, além da competição, ela gera divisão e confusão, ela gera também destruição. Você começa a ver Satanás ali agindo de maneira tão terrível, que aquilo que deveria ser uma unidade, aquilo que deveria ser uma vitória, passa a ser uma destruição no coração das pessoas. Elas não se falam mais porque são de denominações diferentes, elas não conseguem mais caminhar em unidade, elas passam pela rua e elas viram a cara, elas não conseguem mais cumprimentar com a paz do Senhor, falar bem. Por quê? Porque o que foi construído no coração delas foi um sentimento destrutivo que não as permite avançar. Em nome de Jesus, que ao assistir esse vídeo, o Espírito Santo possa desconstruir dentro de você todo sentimento de competição, de partidarismo. Entenda que se você veste uma camisa da sua igreja, daquilo que você faz, isso é bênção, faça isso, mas que não haja no seu coração um sentimento de competição, porque isso é diabólico. Nós caminhamos em unidade, essa é a vontade do Senhor, e em amor. Comece a se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, até porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então, em nome de Jesus, se revista da armadura de Deus e comece a vencer. Não seja um crente carnal, e sim um crente espiritual. Tenha a sua identidade e a sua essência à luz da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.